Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Elis Marques Podcast. E hoje nós estamos com novidade. Nós vamos começar um novo projeto. O projeto com mulheres empreendedoras. E não podia ser outra pessoa estar aqui comigo, alguém que para mim é muito especial, que embora ela não saiba, ela também me inspira muito e fez com que eu entendesse que é preciso estar pronta a todo momento se eu quisesse voar na vida, na carreira e nos negócios. Então, vou apresentar para você Karine Marques. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Se apresenta um pouquinho para o pessoal. Diga quem é a Karine Marques. Fala um pouco da sua carreira. Como que você iniciou no empreendedorismo. O que te fez querer empreender. E aí a gente vai conduzindo aqui da melhor forma. Tá bom. Então, prazer, eu sou Karine Marques. Sem chorar. Tá bom. Karine Marques, sou filha da Elisângela Marques, então mesmo sobrenome. Embora eu use o sobrenome, como é que fala? Artístico, né? Digamos assim, Karine Favila, que são as minhas redes sociais, né? Eu sou filha da Elise, eu tô aqui já presente em quase todos os episódios, né? Ali no backstage, ninguém me vê, mas eu tô aqui. E foi uma honra muito grande receber o convite da minha mãe para poder participar e inaugurar esse novo quadro, né? Dessa temporada, desse projeto do podcast Elis Marques. E, enfim, contar um pouco sobre mim. Eu tenho 28 anos. Sou influenciadora de beleza e lifestyle, então eu já crio conteúdo na internet voltado, né, para esse ramo de beleza, mais focado em cabelo, dicas de autocuidado, mas também empreendo em outras áreas da vida, né? Eu acho que é um pouco disso que a gente vai conversar hoje. E, assim, diria que eu tenho muitas vertentes, né? É difícil de chegar e comentar sobre uma coisa muito específica, mas trabalho com mídias digitais, assim, no geral, né? Tô para me formar em engenharia civil, que não tem nada a ver, mas também aí foi uma vamos paixão. Abrir um parênteses aqui. Mãe sempre quer algo para o filho, não é? Então, um belo dia a Karine chegou para mim e falou assim: mãe, acho que eu vou fazer arquitetura. E eu acredito que combina muito com ela, não é? Por essa questão mais criativa, não é? Mais o feeling dos detalhes, das coisas. E vocês vão ver no projeto que ela desenvolveu agora. Foi ela quem fez tudo isso, com muito carinho aí para vocês. E eu falei para ela: filha, a mamãe, naquele momento eu trabalhava numa empresa multinacional, aonde ali eu entendi que ser uma engenheira era o que poderia trazer um sucesso para ela. Eu falei assim: filha, a arquitetura é maravilhoso, é muito bom, combina com você, só que não é tão fácil assim, não é? Então a gente conversou e eu consegui conquistar ela para essa área da engenharia, não é? Tá na faculdade, mas assim como meus pais começaram, não é, no empreendedorismo e aí passou para mim, não tinha como ser diferente. Chegou um momento da vida dela que ela entendeu que sim, ela vai terminar a faculdade, mas que algo faltava nela. E aí foi quando ela resolveu empreender. Sim, e eu não acho que, assim, hoje eu não me vejo atuando como engenheira civil, embora eu queira terminar a minha faculdade, né, ter o meu diploma, fazer essa formação que, quando eu entrei, fazia muito sentido para mim, né? Na minha cabeça eu realmente gostava, sempre gostei de exatas. Minha mãe teve um pezinho aí nisso de me ajudar a ir pro mundo da matemática, né? A gente entra na faculdade de engenharia achando que é matemática de escola, não é, né? E foi o primeiro baque que já é diferente. Mas eu tenho certeza que eu quero terminar a faculdade e eu vejo que a faculdade, quando você faz uma faculdade de engenharia, uma coisa que os professores sempre batem na tecla dentro da sala é que você sai de lá formado para resolver problemas. Você sai craque em resoluções lógicas de problemas, você vai ser o resolvedor, entendeu? Independente da engenharia que você faz. Não é à toa que a gente tem engenheiros que atuam em diversos cargos diferentes, às vezes de liderança, de áreas que nem são tão a ver assim com aquela faculdade que ele fez, né? Com aquela formação. Hoje, por exemplo, eu trabalho numa empresa com marketing digital, eu trabalho fazendo tráfego pago, e todas as pessoas da minha equipe são engenheiros formados. Uau. Todos. E é uma empresa, a gente fatura, assim, alto, entendeu? O que eu tô querendo dizer é que é uma empresa que
dá certo o marketing mesmo todos sendo formados em engenharia. E eu não tô tirando, né? Óbvio, o mérito de quem faz uma faculdade de marketing e tudo mais tem completamente o seu espaço ali. Mas hoje a gente entende que tem outras formas de você aprender marketing sendo fora da faculdade, né? Então, fazendo formações, cursos e tudo mais. E hoje a minha equipe é formada por engenheiros. E a gente entende que dá certo também porque a gente tá ali para resolver tudo que chegar pra gente, entendeu? Então, eu vejo que a engenharia me ajudou muito nisso. E me ajuda também a empreender nesse sentido de eu saber que o problema que chegar para mim eu tenho que dar um jeito de resolver, entendeu? Seja uma solução lógica, seja uma solução criativa, alguma coisa vai sair ali da cabeça. E isso eu consigo trazer do que eu tive dentro da sala de aula para a minha vida como empreendedora também, né? E ajuda também no raciocínio lógico também, Sim. né? De solução de crises emergenciais. Exatamente. E para mim foi um desafio muito grande aceitar isso também, porque por mais que mãe sempre apoia, sempre se preocupa com o futuro do filho, a Karine veio para me ensinar que, mãe, tudo bem que você se preocupa comigo, com a minha carreira, mas essa tua preocupação, ela tem um limite, ela vem até aqui, não é? E ela me mostrou que é possível, sim, ser bem-sucedida na sua escolha, quando isso tem uma base daquilo que ela tem como paixão, não é? Que é trabalhar com essas atividades que ela falou aqui. E, Karine, conta pra gente alguma experiência que você teve em algum momento que você disse assim, não, realmente eu quero ou eu preciso empreender. Tá. Eu acho que isso foi uma coisa que eu fui descobrindo aos poucos, assim, na minha vida. E eu sinto que até hoje eu tô descobrindo. Eu acho que essa semana mesmo eu tive alguns cliques, assim, de... Realmente, eu acho que era isso que eu passei a minha vida inteira pensando, sabe? Às vezes acontece. Mas eu diria que isso começou... E aí até uma história engraçada. Quando eu tava na escola, eu tinha, acho que 9 anos, 10. A minha mãe comprou uma televisão nova. E nessa caixa da televisão vinha um papel que ele parecia um pouco com um isopor, só que era um plástico, que se você desenhasse nele e grudasse na pele, ele transferia aquele desenho pra pele. Aí eu falei, gente, eu posso fazer tatuagem. E aí eu comecei a fazer tatuagens em mim, mas não satisfeita, eu cheguei na escola no dia seguinte e comecei a fazer tatuagem nos meus amiguinhos da sala. Uau. E todos os meus amigos pediram pra eu fazer tatuagem. Quando deu a hora do recreio, eu falei, eu posso ganhar dinheiro com isso. Pra eu Meu comprar Deus. doce na hora que sair da escola. E aí, gente, eu cortei vários quadradinhos. Chegou na hora do recreio, eu falei, gente, tô vendendo tatuagem por 25 centavos. Que naquela época era muito valioso, tá? Não era igual hoje. Gente, fez uma fila de mais 8 crianças, assim. Aí a professora desceu, falou, gente, o que tá acontecendo aqui? A Karine tá vendendo tatuagem. Gente, eu fui direto pra direção. A diretora riu, assim, achou bonitinho, mas ela falou, Karine, você não pode vender tatuagem dentro da escola. E eu super triste, porque, assim, pra mim, o meu negócio tava dando super certo. Além disso, mais pra frente, eu acho que eu devia ter uns 11 anos, a gente morava num sítio. E um belo dia, eu resolvi que eu queria ter dinheiro pra comprar um pacote de fralda pra minha boneca. Porque eu queria botar fralda na boneca, enfim. Gostava muito de brincar de boneca. E aí eu chamei uma amiga lá pra casa e a gente decidiu vender sacolé. Eu acho que você lembra disso. Eu peguei uma placa, um quadrinho que eu tinha em casa e escrevi sacolé 25 centavos. Eu tinha alguma coisa com 25 centavos. Eu achava que vendia fácil. Botei do lado de fora. Só que assim, eu tinha comprado suco no mercado, aquele suquinho de pó. Comprei o saquinho de sacolé, não deu nem tempo de virar gelo. Eu já botei a placa. E aí o povo começou a apertar a campainha, pedindo pra comprar sacolé. E eu falava, gente, ainda não tá pronto. Meu aí Deus. o pessoal falava, então tira a placa. Enfim, não deu certo, mas... Valeu a tentativa. Desses momentos eu vejo que desde muito pequenininha eu já tinha vontade de empreender, sabe? E depois, quando eu fui crescendo, quando eu tinha 16 anos, eu decidi abrir uma loja de cílios postiços, importando da China, do AliExpress. Eu comprava cílios no AliExpress, eu tenho esses cílios lá em casa até hoje. Até hoje. Foi muito. Eu nem sei de onde que eu tirei dinheiro. Acho que era dinheiro da minha mesada, assim. Eu juntei, fiz uma super compra. Acho que eu gastei R$600, assim, em cílios postiços, pincéis de maquiagem. E criei a minha loja, que na época era a loja Alura. Eu tenho cartãozinho, fiz cartão fidelidade, fiz tudo. Cheguei a enviar alguns cílios por correio, fiz fotos. Nossa, eu me diverti horrores. E eu sempre tive essa ideia de que eu me divertia muito fazendo algo que fosse meu.
entendeu? E foi esse clique que eu tava tendo, né, ao longo dessa semana. Não importa o ramo do que eu vou fazer, podia ser uma copiadora, podia ser uma loja de sacolé, podia ser a loja de cílios, mas era algo meu e que eu me dedicava 100%. E eu não me importava de ser a pessoa, até porque eu não tinha como contratar ninguém, a pessoa que ia fazer tudo, desde criar o site, de tirar as fotos, sabe? De ver aquilo acontecendo, botar essa ideia pro mundo, sempre me deixou muito animada. E conversando, né, na terapia, que eu até falei com a minha mãe isso essa semana... Dessa última semana, acho que eu tive ideia de uns 2, 3 negócios diferentes. E eu botei em prática e deu muito certo. Isso aí. Que eu vou contar em breve. Isso também é um problema, né? Você ser muito criativa tem que ter foco. Exatamente. Senão... E a minha psicóloga falou isso. Eu comecei a me consultar com ela, tenho acho que 3, 4 semanas. E no primeiro dia você senta, né, pra falar com a psicóloga. Ela fala, me conta um pouco mais de você. O que você faz? E eu comecei a fazer uma lista e eu não parava. Ela ficou olhando assim pra minha cara, ela não tá bom, não, de atividade. Como que você dá conta? Aí eu falei, então, não dou. Às vezes eu não dou, entendeu? A gente vai indo, tá funcionando. Mas quando eu cheguei pra ela essa semana e contei, então, abri um negócio novo. Ela falou, Karine, eu ia te pedir hoje pra gente cortar os outros negócios pra você focar. Como é que você me fala que você abriu um negócio novo? Aí eu falei, não, mas escuta, esse é o negócio. Sabe? Enfim. E ela me falou justamente essa questão de que ela me via como uma pessoa muito criativa, mas existe um ponto aí que se torna um pouco negativo, que a pessoa criativa, ela tem muitas ideias, mas chega um momento que começa a se tornar tedioso. Então, enquanto tá sendo super legal, maravilhoso, você se esforça, você faz tudo. E aí, aquele momento do brilho nos olhos. Só que hoje em dia, até com o avanço, né, das redes sociais, de vídeos curtos, essa questão da dopamina rápida, a gente desacostumou a sentir o tédio. E todo negócio tem um momento que chega no tédio, né? Nem sempre é aquele, uau, aquela maravilha inicial. Vai chegar um momento que talvez não vai vender tanto, vai chegar um momento que você vai lançar uma coisa que pode não ter sido tão bem aceita, ou vai chegar um momento que você tá vendendo bem, mas não cresceu. E aí entra o tédio. E muita gente desiste nesse momento. Eu mesmo já desisti de muitos negócios nesse momento, sabe? E entra também nessa parte a questão da autoliderança, Sim. Da liderança sobre outros e também da gestão. Porque a pessoa que é muito criativa, ela vai ficar querendo fazer todas as coisas, né? Mas ela, se não consegue gerenciar, se não consegue liderar, ela precisa de ter alguém ao lado dela para poder fazer isso, porque senão realmente não dá conta. E você, quando contou essa questão da escola, me fez lembrar, eu trabalhava numa grande empresa, né, do ramo de seguros, uma seguradora, que era até atrás da escola, né, lá que você estudava, e eu identifiquei que as pessoas, elas compravam doce para comer depois do almoço. E não muito satisfeita, eu arrumei uma forma de multiplicar o que eu ganhava, não é? Então, um belo dia, eu fui até a Central do Brasil, eu acho que foi a primeira vez que eu fui, e comprei alguns doces que eu via que as pessoas compravam nas barraquinhas na rua. E coloquei dentro da minha gaveta. Então, quando a galera subia depois do almoço, elas iam muito lá na minha mesa. E deu ruim. Abrindo negócio dentro da empresa. Deu ruim porque as pessoas queriam, meu chefe queria entender porque tinha tanta gente na minha mesa. Assim, genuinamente, eu não achei que eu estivesse fazendo alguma coisa errada, mas eu montei um negócio, posso até falar, dentro da Bradesco Seguros. Sim, e olha que uma engraçado. grande empresa. E o que aconteceu ali num mês? Na época, eu ganhava R$650 de salário. Era muitos anos atrás, R$650. E eu faturei nos doces 720. Caramba! E ali eu vi que eu poderia ganhar muito mais ali fazendo aquele negócio paralelo. Mas aí foi bloqueado para que eu não fosse demitida, né? Graças a Deus eu não fui demitida. Mas as pessoas consumiam muito doce, era um departamento inteiro e eu era a fornecedora. E olha que conexão, né? Que engraçado. Enquanto você estava dentro da empresa vendendo ali, depois chamada pelo seu diretor, eu estava dentro da escola vendendo tatuagem. Vai ver que os nossos caminhos ali já tomaram um novo direcionamento. Que engraçado. Mas, pode falar. Então,
E isso fez com que a gente entendesse que... até que a Karine falou aqui, chega um determinado momento que a gente baixa a energia e a gente não sabe, e a gente quer desistir. E talvez nos negócios, né, na vida ou na carreira também, mesmo empreendedor ou CLT, vai existir momentos onde você vai achar que tudo está ali, o mar está muito calmo. E é o que a gente chama muito sobre a questão da zona de conforto. E é nesse momento que a gente tem que parar e pensar se a gente quer continuar ali ou se a gente quer mais. Né? Uma das coisas que eu aprendi muito, eu não queria ser ambiciosa, eu não queria que as pessoas falassem que eu era ambiciosa, mas eu sempre fui ambiciosa. De onde eu vim, aonde eu cheguei, e a vida que hoje eu consigo proporcionar para as minhas filhas, se eu não tivesse ambição, eu não teria chegado aqui. Só que ambição, para mim, era algo muito negativo. Não é? Então, durante muitos anos, eu optei por não crescer por conta de achar que a ambição era algo ruim. Então, eu trago essa clareza aqui para vocês de que ambição é algo bom, sim. Quer dizer que você tem uma meta, quer dizer que você tem um objetivo. Agora, o que passa da ambição é a ganância, que faz com que as pessoas elas percam ou deixem de lado os seus valores, não é? Deixem de ser éticas, conquistando aquilo que elas querem, ou trapaceando ou prejudicando alguém. Então, a ambição é válido, não é? Para o crescimento. E isso eu ensinei para as minhas filhas, não é? A Karine, ela tomou esse rumo, né, da parte artística aí com muita naturalidade, e a menor, que tem 10 anos, a Valentina, modela ela. E vem já parece que vem com chip já programado. Sim, é verdade. Não é? E é muito engraçado, porque às vezes eu vejo... Esses dias eu cheguei em casa, eu levei um susto, assim, que ela tava exatamente igual a mim. Aí eu fiquei, gente, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E aí isso foi uma coisa que foi engraçada. Ela gravou um vídeo e editou um vídeo parecido com um vídeo que eu tenho o costume de fazer, né? Assim, por exemplo, mostrando como fazer o tutorial de alguma coisa no cabelo. Só que no vídeo ficou tão igual, assim, os trejeitos, a forma que ela me vê fazendo, que quando eu fui fazer o meu vídeo, eu falei, gente, eu tô igual a Valentina. Eu tô fazendo as mesmas coisas que a Valentina, mas foi porque eu fiz, ela me viu fazendo, eu vi ela fazendo, e aí eu me senti muito igual. Eu falei, gente, como é que pode? E aí toda vez que eu fazia alguma coisinha, eu falei, gente, tô igualzinha a Valentina, sabe? Até antes dos 10 anos, a gente não deixava ela com celular, não é? Até para preservar também a mente dela, porque eles são muito digitais ali. E agora, com 10 anos, ela fala, mamãe, posso gravar um vídeo? Pode. Sim. E a gente vê ela fazendo a trança para dormir igual da Karine, a gente vê ela editando os vídeos. Então, tem algo que, nesse momento, não é que a gente vai proibir, mas tem que controlar, né? Tem que ir administrando para ela entender que ali é parte do dia dela. O pediatra fala, né? Criança tem que ficar na tela por 2 horas por dia. E aí eu expliquei, filha, ficar na tela ou é no iPad estudando, ou é na TV, ou é no celular. Então, você vai ter que dividir essas 2 horas no tempo que você pode ficar. E aí a gente vai administrando isso. É fácil, não é fácil, mas é um acordo. Se não tem acordo, não tem internet. E eu vejo a Valentina muito com essa mente criativa também, né? Que a gente tem. E é engraçado esse ponto que a gente falou quando começa a chegar no tedioso, que já aconteceu pra ela. Eu não sei se você percebeu. Ela começou a gravar um monte de vídeo, fez tudo. Aí esses dias eu perguntei, cadê aquele vídeo que você tava fazendo? Ela, tem que narrar. Aí eu falei, você já editou e tudo mais? Ela, já, mas tem que narrar, eu tô com preguiça, eu vou narrar quando chegar em casa. Aí passou, não narrou. E isso, a gente vê que, às vezes, é o que acontece comigo também, sabe? A gente faz tanta coisa naquela empolgação, grava, edita, e fica faltando uma coisinha pequenininha que vai prendendo a gente naquela atividade, e quando você vê, você já tá meio que estagnado, sabe? Você entrou nesse ponto de tédio e meio que perde a graça daquilo. E eu sinto que agora que eu tô conseguindo entender como que... Porque, assim, antes a gente para e se julga e fala, tô procrastinadora. É procrastinação, não tô querendo fazer, tô desinteressada. Só que não é assim, é um processo natural, principalmente para as pessoas que usam muito da criatividade para trabalho. Ninguém é criativo 100% do tempo. E quando você trabalha com uma coisa que exige de você um olhar minucioso, criativo, um olhar que você tá
de fato, criando a todo tempo, gente, gasta tanta energia, é um negócio tão difícil. Por exemplo, você vai fazer um vídeo, um podcast, uma live que seja, 1 hora em live é como se você passasse 10 horas normais do seu dia. Você fica cansado, uma reunião, sabe? Traz exaustão mesmo. Então, assim, muitas vezes a gente se culpa, eu me culpo, minha mãe, qualquer pessoa que trabalhe com isso, achando que é procrastinação, que você não tá fazendo o suficiente. Mas, na verdade, você tá usando tanto de você que chega um momento que você entra nesse espaço de tédio que você tem que entender como que o seu corpo funciona para você conseguir descansar aquele ponto específico. Porque às vezes o tédio não é dormindo que vai passar, né? Às vezes é você consumindo uma mídia que não seja digital. Sim. Isso é uma coisa que eu ouvi num podcast esse final de semana também. Às vezes, o que vai limpar a sua cabeça daquele tédio, daquela monotonia, daquela falta de criatividade, é a inserção de uma mídia não digital. Então, por exemplo, ler um livro, fazer um esporte. Às vezes você vai estar em ação, não vai estar dormindo, mas é aquilo que vai fazer o seu cérebro ter o start. Porque a nossa cabeça, ela faz ligações neurais diferentes quando a gente não está, de fato, produzindo. Então, quando a gente está fazendo uma atividade manual, cerâmica. Por isso que, assim, às vezes você está tomando banho e você tem uma chuva de ideias. Aí você senta na frente do computador, sumiu. Não tem mais ideia nenhuma, entendeu? Porque é quando você está fazendo uma atividade manual, uma atividade que não tem nada a ver com o trabalho em si, que você está descansando, que você está saindo desse tédio, que você está conseguindo, de fato, criar e ter ideias. Então, a gente tem que entender como cada corpo funciona, o seu corpo funciona para você conseguir sair desse estágio e não ficar só se chamando de procrastinadora, né? Porque o caso duas coisas que a gente fez essa semana. Uma foi a questão da maquiagem, não é? Eu fiz no passado, Karine fez nos últimos dias, acordar e se maquiar. Sim. Para sair do estado de estar em casa. E um outro foi que a gente escolheu sair de casa e ir para um café. Sim. E trabalhar num café. Porque a gente precisava burlar a mente. A gente estava com a mente cheia e não estava sendo produtiva. Então, não, vamos sair de casa. Não é? E aí a gente sentou no café. E aí teve uma tarde bem mais produtiva, né, do que o normal. Isso. E agora, Karine, de todos os empreendimentos que você já construiu, e claro, vão vir outros muito gigantescos, não tenho dúvidas disso. Fala pra gente do último projeto que você... Da novidade. Nós falamos da novidade, o pessoal já deve estar curioso. Sim. Então, semana passada, na verdade, essa é uma ideia que Como que surgiu? Essa é uma ideia que eu tive. Eu tive o prazer e o privilégio, e também batalhei muito para isso, né? Mas eu digo que é um privilégio porque não é fácil, né? Eu sei que eu trabalho home office, eu tenho essa liberdade geográfica, e eu decidi passar 5 meses viajando por alguns lugares do mundo, e um desses lugares, eu fui no ano passado, foi Barcelona, na Espanha. E eu sinto que Barcelona é uma cidade muito conectada e muito jovem. Tem pessoas de diversos países, principalmente por conta de faculdade, né? Muita gente vai para lá para, de fato, estudar e passa esse momento lá. Só que quando você sai da sua casa, sai do seu país, você fica sem amigos, né? Você tá indo para um lugar completamente novo. Tudo bem que você pode fazer amigos na faculdade, mas e se você for a trabalho? Às vezes, você não vai conseguir se conectar tão rápido. Pode ser que aconteça, mas demore. E eu me vi muito sozinha quando eu estava em Barcelona, né? Eu decidi ir, assim, botei as caras e fui, não tinha amiga nenhuma. E eu fiquei um tempo lá, na primeira semana eu falei, gente, mas eu tô tão solitária, tão sozinha. E a mãe ficou como? Que assim, Senhor, leva, guia. Sim, eu me sentia tão solitária, tão sozinha, que eu falei, gente, eu preciso fazer amigos. E aí eu comecei a procurar como que eu poderia fazer essas amizades, que eu sabia que não seria uma tarefa fácil. E foi quando eu descobri que lá elas têm diversos grupos de mulheres que estão na mesma situação que você. Entendeu? Que foram para lá trabalhar, que foram para lá estudar, que estão sozinhas na cidade ou que já moram lá, têm seu grupo de amigas, mas querem expandir. Porque nem sempre o grupo de amizades que você trouxe da escola, que você trouxe da faculdade ou do seu tempo de infância, vai ser o grupo que vai querer fazer 100% das atividades que você gosta. Eu tenho um grupo de amigos que gosta de ir para o cinema. Eu tenho um grupo de amigos que gosta de ir para festa. Eu tenho um grupo de amigos que gosta de ir para o Pilates. Mas e se eu quiser começar a correr? Eu não tenho nenhum amigo que corre. Aí eu gosto de fazer as coisas com amigos, sabe? Aonde eu poderia encontrar. E foi daí que surgiu, né, dessa experiência que eu tive lá, participando de grupos como esse, a ideia do Girlhood Rio, que é a minha comunidade.
que eu fundei, né? Não é minha, é nossa, mas a comunidade que eu fundei aqui em Niterói e no Rio de Janeiro, para mulheres na faixa etária aí de 20, 35 anos, mais ou menos. Pode ter mais, pode ter menos, mas é mais ou menos nessa faixa etária que querem se conectar com outras mulheres para fazer experiências criativas, experiências de wellness, entendeu? Pilates, yoga, fazer uma cerâmica, clube do livro, clube de filme, coisas que a gente geralmente faz com as nossas amigas, mas pode ser que você não tenha... tá até aqui atrás, a logo. Pode ser que você não tenha uma amiga para fazer isso com você. Então, você pode se juntar ao nosso grupo, onde você provavelmente vai conhecer novas amigas, talvez melhores amigas que venham se tornar, e ter aquele grupo de pessoas que tá ali pelo mesmo propósito que você, sabe? Se conectar, fazer novas amizades, ser a sua melhor versão naquele momento, pessoas que estão dedicadas no mesmo propósito. E a ideia é que a gente case, né, grupos que tenham interesses parecidos em eventos para que, de fato, quando você vá, você conheça pessoas que tenham as mesmas vontades, sabe? Que tenham características parecidas, porque é isso que a gente procura em amigos. E foi uma ideia que eu já tinha no meu coração há um tempo. E há 2, 3 semanas atrás eu tive um estalo e eu falei, por que não, né? Vamos tentar. Estabeleci uma data... Peguei e falei, vou fazer um pilates e matcha na praia. Falei com a minha mãe, ela achou a ideia muito legal. Ela falou, vai filha, faz, vai dar certo. E aí comecei a desenvolver essa ideia. Quando eu fui ver, já tinha loja querendo ser marca parceira. Já tinha... Quando a gente liberou, o primeiro dia eu ia fazer um dia só, dia 23 de maio de manhã, sábado. E a minha ideia não era colocar... 50 meninas juntas, porque eu queria que elas pudessem, de fato, se conectar, conversar, né? Ter esse uma momento. Experiência, né? Uma experiência, exatamente. Não era, a ideia não é fazer um grupão com um monte de gente lá que não vai ter essa experiência legal, né? E são práticas presenciais. Sim, são práticas presenciais justamente para você ter esse contato. E aí, eu lancei a primeira data. Quando eu fui ver no dia seguinte de manhã, eu lancei de noite, no dia seguinte de manhã já tinha sido esgotada essas 25 vagas. E eu fiquei, gente... Exatamente. Não tava acreditando. E eu tava Mãe, deu certo! Mãe, deu certo! Exatamente. Eu tava na mesa de casa com a minha mãe, meu padrasto, e eu ficava, mais uma pessoa se inscreveu. Nossa, mais 2 pessoas se inscreveram. Porque, assim, eu sabia. Não é que eu não achasse que ia dar certo. Era um projeto que tem muita minha confiança, assim. Eu sabia que ia dar certo. Mas eu achei que ia dar certo, assim, em 3 semanas eu ia conseguir encher 20 pessoas. Tanto que no início eu falei, não, eu quero botar de 5 a 10 pessoas. Eu falei, não, Karine, foi mais. Porque eu achava que ia dar certo. Calma, mãe. Karine, mais. Eu achava que ia dar certo, mas aos poucos. Quando eu fui ver, gente, já tinha 25 no primeiro dia. Aí eu falei, meu Deus, não é que o pessoal gostou? Aí meu padrasto falou, olha, você encontrou um espaço no mercado, entendeu? Um espaço que ainda não tem. Não é que não exista no Brasil, existe, mas a grande maioria é em São Paulo ou em outros estados. No Rio, eu nunca tinha visto com essa proposta exatamente. Porque a proposta, por exemplo, esse primeiro vai ser um pilates na praia, mas a ideia não é que sejam sempre pilates, né? Vão ter outras atividades. O próximo vai ser de fazer colar de miçangas tomando vinho, entendeu? Então, são experiências muito legais para se ter com amigas. É bem girlhood mesmo, né? Que é esse significado. Por exemplo, sisterhood vem de você ter uma irmandade. Girlhood é esse espaço, assim, que remete a gente ao nosso grupo da Luluzinha, sabe? De amigas, assim, da infância. E essa é a ideia. E então, eu decidi lançar no dia 24 também, para poder, devido à demanda, né? Eu falei, então vamos lançar dia 24. E deu super certo também, só tem mais 3 vagas. Vai acontecer esse final de semana, agora seguinte, e essa semana, assim, tá sendo a 1000. Aparecem problemas no meio do caminho, né? Adversidades. Exatamente, mas hoje eu vi um vídeo no TikTok, inclusive, muito bom, de um menino falando o que aconteceria se você aceitasse, colocasse na sua cabeça que em 30 dias, tudo que acontecer vai ser para te levar mais perto da vida dos seus sonhos. Ai, meu carro quebrou, mas é porque deveria acontecer dessa forma para que eu chegue mais perto. Para eu talvez pegar um táxi em que o motorista vai me dar uma dica que vai me levar a um networking, entendeu? Você vai aceitando que tudo aquilo que está acontecendo por um motivo. E eu não tô falando isso no sentido de você ser cego, bobo, delusional, né? Delusional, que o povo fala assim, delulu das ideias meio que... bobo, né, de certa forma. Não é isso, mas é você realmente olhar a vida com outra perspectiva. E eu eu vi esse vídeo, eu achei muito legal e eu falei, quer saber? É isso, apareceram adversidades, mas essas adversidades tinham que acontecer para que eu chegasse mais perto. Às vezes é com isso que eu vou aprender
um ponto, sei lá, de logística de evento que vai me fazer no próximo evento não errar mais. Aprender o que não fazer ou fazer melhor. Exatamente. Né? Então, assim, eu aceitei. Aí eu tô meio delusional mesmo. Mas aceitei que tudo que tiver que acontecer, vai acontecer pra ser da melhor forma possível e pra dar certo. E não é tipo assim, vai acontecer porque tinha que acontecer no sentido ruim. Não, é sempre vai acontecer porque assim é da melhor forma. E se não parecer, eu vou dar um jeito para que isso se torne ainda melhor do que era antes. É porque entendeu? isso está querendo ensinar uma nova forma de fazer, não é? Não de paralisar. Não é? E a gente que é muito perfeccionista no que faz, quer dizer, éramos, não somos mais perfeccionismo. Nos livramos disso porque passamos pela terapia. Sim, façam terapia. Façam terapia, terapia é vida. Sim. Isso nos ajudou muito a entender que essa questão do perfeccionismo fala muito sobre quem nós somos. O medo da gente errar. Mais do que o medo de errar, é o medo do julgamento das pessoas sobre a gente. Mas aí você coloca na balança e fala assim, e pensa, mas o que o outro pensa sobre mim tem total valor sobre a minha vida se eu sou a única pessoa que vivenciei o processo e que conheço a minha história 100%, eu e Deus, não é? E olha que legal, eu escrevi até uma mensagem, não sei se foi ontem ou se foi hoje. Às vezes eu tenho assim, umas mensagens e eu acabo escrevendo. Diz o seguinte, as tempestades, elas não vêm nem sempre como uma forma de destruir, Sim. não é? Como uma adversidade. Às vezes a tempestade ela vem para limpar. Sim. Limpar o que tem que ir, deixar ir aquilo que a gente não está enxergando. Então, mesmo em meio a uma tempestade, é possível você tirar algo de bom. E depois de uma grande tempestade no verão, vem um céu lindo e maravilhoso também. Exatamente. Não é? Sobre isso. E uma coisa que eu tenho pensado muito também, que aí foi o que me deu esse start para conseguir, de fato, tirar esse projeto do papel. E a gente viu o filme do Michael Jackson, ele até falou isso na hora na piscina. Tem essa frase icônica, né, que dizem que ele falou que ele tava deitado assim na piscina, relaxando, e ele falou, o irmão dele perguntou, Michael, o que você tá fazendo aí? Ele, eu tô, tipo assim, recebendo uma música agora do céu, de Deus, e aí ele falou, eu tenho que parar tudo e eu tenho que receber essa música, senão essa ideia vai pro Prince, que era o concorrente dele na época, né? E é muito sobre isso, às vezes a gente tem ideias. Amiga, eu tenho certeza, assim, amiga, né? É o meu jeito de falar. É que quando eu falo com as minhas seguidoras, eu falo amiga, né? Daí já sai natural. Mas assim, eu tenho certeza que você que tá em casa assistindo, em algum lugar, já teve uma ideia que você falou, cara, isso é brilhante, é uma ideia incrível. Ou então, mesmo que você não ache brilhante, você já teve uma ideia que quando você foi ver, você não viu muitas pessoas fazendo. Só que deu 2, 3 semanas, você falou, tá bom, vou botar aqui na gaveta rapidinho, daqui a pouco eu faço. Quando você vai ver, tem outra pessoa fazendo. E aí você vai falar, meu celular que tá escutando as minhas ideias. E aí passou pra alguém. Não é, gente. É porque, assim, independente de religião, do que você acredite, as ideias, elas chegam pra gente, né? A gente recebe essas ideias de algum lugar, eu acredito que vem de Deus. E se você não for o caminho, o canal que vai levar aquela ideia para a Terra, Deus não vai deixar de cumprir a mensagem, a obra, o que Ele quer fazer na Terra, entendeu? Ele vai passar para uma outra pessoa que está disposta naquele momento a fazer. E será você o caminho que vai tirar essa ideia e botar no papel? Vai botar, né? Tirar do papel e botar na realidade? Ou vai ser uma outra pessoa que você vai ver no TikTok daqui a pouco, né? Tendo sucesso com essa ideia que você recebeu. E isso ficou muito na minha cabeça. E por mais que o Girlhood, assim, exista coisas parecidas, eu sabia que da forma que eu queria fazer não existia. E nunca vai existir da forma que a gente quer fazer, porque também é o nosso jeito, né? A gente sempre dá o nosso toque. E eu falei, quer saber? O que acontece se eu realmente pegar e tirar do papel? Será que vai dar certo? Vamos tentar, né? Não tem aquele o não a gente já tem? Vamos se arriscar, vamos fazer. Se não der, que pena, né? Cancela e aí, enfim. E deu certo, entendeu? E é exatamente isso. Eu ia entrar aqui e ia falar sobre isso, a questão a gente ter uma ideia e imediatamente na rede social ter exatamente aquilo como a gente gostaria de fazer. Só que não é como o que a gente gostaria de fazer. Porque a base, ela pode ser até igual,
mas fazer como a gente faz, do jeito que a gente faz, somente a gente vai fazer. Então, por exemplo, o podcast aqui, Elis Marques Podcast. O nome do podcast, não, eu quero um canal. Eu quero um canal para eu dar voz para as pessoas falarem da sua vida, carreira e negócios, porque são histórias que conectam, não é? A gente fez um período com casais, vai ter continuidade. A Karine está vindo abrir essa nova etapa com mulheres empreendedoras, não é? Muitas pessoas vão se conectar com ela e com outras mulheres que estarão por aqui e poderiam virar para mim e falar assim, ou a minha mente também falar, poxa, mas, cara, há quantos anos que tem podcast no mercado? Tá, mas não tem o meu podcast, não tem o meu canal. Não é? E aqui vai ter momentos onde você vai ver que vai ter 2 cadeiras onde a gente vai fazer entrevistas. Então, assim, vai ser do meu jeito, com a minha digital, né? Do jeito que eu gosto, com a minha visão. E para ajudar e contribuir, não é? Empreendedores e empresários, e casais, e mulheres, e jovens, a realmente tirarem esse sonho do papel e se profissionalizarem. Porque nós temos muitos empreendedores, nós temos muitos empresários, mas ainda na base amadora. Então, para você crescer, para você escalar, não é? Você tem que ter uma outra visão, não é? De escala, de crescimento, de estratégia, sair um pouco da operação, não é? Então, mesmo que, por exemplo, aqui o grupo, né? Girlhood Rio, ele tem uma base por baixo, ele tem uma CEO, ele tem uma criadora, ele tem financeiro, ele tem administrador, ele tem marketing, ele tem vendas, não é? Até nesse grupo é uma empresa que nasce. Sim, não é? Exatamente. Inclusive, já veio até a ideia da gente fazer o podcast Mãe e Filha. A Valentina vai querer estar aqui do lado também, né? Ela já vai crescendo no meio. Mas já tem podcast de Mãe e Filha? Já tem, mas não tem o nosso podcast de Mãe e Filha, não né? Tem, exatamente. E assim, uma coisa que eu acho muito legal nisso é que quando a gente tá aqui falando no podcast, as pessoas assistindo, parece que tudo é perfeito pra gente, né? Que a gente é tipo assim, não, porque... elas já empreendem, dá tudo sempre certo, entendeu? Tudo lá faturando bilhões, porque elas fazem podcast juntas, devem ter uma relação incrível, que nunca briga, que nunca acontece nada. De fato, a gente tem uma relação incrível. Mas somos mãe e filha, né? Sim. Acontece, não é porque a gente tá aqui que é tudo perfeito. E muito pelo contrário, o que eu acho legal de estar aqui é que enquanto a gente tá tendo essa conversa, e aí eu acredito que isso aconteça com você e com o Jorge também, né? Meu padrasto, por exemplo, em outras instâncias, de que enquanto a gente está tendo essa troca, tendo essas ideias juntas, é quando a gente mais se conecta. Sim. Entendeu? E tipo, a gente sai daqui, a gente vai ficar conversando sobre isso, provavelmente. E é sobre exatamente esse o ponto. Quando você coloca em prática, as coisas fluem. As ideias vêm. Entendeu? É quando você está fazendo. Eu, por exemplo, como influenciadora, né? Que aí também é um dos meus empreendimentos, que também é a minha marca pessoal, né? Quando nós tem um gargalo para influenciador gigante, que eu vejo muita gente reclamando, a gente sentar para procurar ideia do que fazer. E aí você fica lá, rolando o feed do Instagram, do TikTok, procurando ideia. Quando você vai ver, você tá 2 horas rolando lá, procurando ideia e não sai ideia nenhuma. Você pode ver... Porque a gente também não vai copiar o vídeo dos outros, né? Que isso não é legal, não é ético. Então, você fica vendo, vou ver umas ideias de vídeo de cabelo pra eu ver o que for fazer. Gente, não sai ideia nenhuma. Sabe quando sai ideia? Quando eu tô fazendo a minha maquiagem, me gravando, conversando com as minhas seguidoras nos stories. Uma coisa boba, tipo assim, conversando que eu fui no dermatologista esses dias, falando que ele me passou um ácido pra pele, me veio uma ideia super legal de um penteado para eu fazer no cabelo. Ou seja, quando você coloca em prática que as ideias de fato vêm para você. E aí se conecta muito com aquilo que eu tinha comentado, de você ter o seu momento de descanso, porque é no momento de descanso, né, que o seu cérebro faz as ligações neurais, você internaliza aquilo que você precisa e você, de fato, descansa, sai daquele momento de tédio, mas também você tem um momento de colocar em prática, mesmo que você não saiba exatamente o que você vai colocar em prática. A gente veio para cá pro podcast com uma ideia do que a gente ia falar. A gente já tá falando 3 assuntos diferentes do que a gente ia falar. Mas é nisso, é quando a gente vai colocando em prática. E agora, eu aqui assistindo a minha mãe falando,
comentando sobre essa questão dos episódios, do podcast, dessa ideia dela de ter um canal pra botar pra fora, eu pensei, por que a gente não faz um podcast junto, né? Olha que legal, a gente tá aqui conversando pra caramba. Olha aí, ó, mente criativa, já tá criando um novo produto. E me enfiando em outro negócio. Desculpa, terapeuta, você não verá esse vídeo. Mas é sobre isso, é sobre você ter um momento, né? Assim, meio que fechando esse raciocínio que eu tinha aberto lá atrás, o problema não é você ter uma mente criativa. O problema é você exigir que ela seja criativa o tempo inteiro. Então, você precisa ter o seu momento de criar, você precisa ter o seu momento de tédio, entender que o tédio existe. A gente tem que aprender a lidar com o tédio, gente. Antigamente, o povo não tinha nem televisão em casa, entendeu? E vivia bem. Sim. Entendeu? Eu lembro do meu avô lá na casa, no Cipó. Eu ficava pensando, gente, meu avô ia na casa da vizinha pra poder assistir Malhação 5 horas da tarde. O que ele fazia o restante do dia? Vivia no tédio, sei lá, ia plantar. Ficava plantando. Fazia alguma coisa. Gente, abrindo um parênteses, Cipó é verdade. um bairro do sertão do interior do Ceará. Cada casa é 2 quilômetros de distância uma da outra. É assim, terras e terras, aí uma casinha. 2 quilômetros depois tem outra casinha. Outra casinha. E aí meu avô morava lá e o plano grande do dia dele, né, era ele sair de casa às 5 horas da tarde e assistir a Malhação na casa da prima dele. Entendeu? E o restante do dia? Ele passava lá fazendo o que tinha pra ele fazer, mas ele não precisava ficar o tempo inteiro se estimulando de vídeo, de coisas pra assistir. Então, a gente tem que ter esse espaço criativo, aprender a lidar com o tédio. Deu o tédio? Qual tipo de atividade fora das redes sociais, fora desse hiperestímulo que a gente faz, né, o tempo inteiro, você pode fazer para poder sair desse ponto de estagnação? Saiu desse ponto, tive uma mini ideia, ou então não tô mais me sentindo entediado, mas não sei o que fazer, coloca em prática. E aí você volta lá pro início de ter a ideia criativa, entendeu? É um ciclo. Mas é a gente conseguir entender e respeitar. E eu tô falando isso também, eu tô aqui pensando, vou aplicar isso amanhã na minha vida. Mas é por quê? Porque eu tô falando, a ideia vai vindo. É assim, entendeu? Por isso que muita terapia, né? A terapia funciona muito assim, porque você tá colocando pra fora e você mesmo às vezes tem um clique e a terapeuta só tá assim, olhando pra sua cara, né? Rindo, tipo, aê, chegou no lugar que eu queria. Então, o Will, tá vendo? Ó, um podcast também é uma forma de terapia. Um podcast consigo mesmo. É verdade. E trazendo também essa questão de dúvidas, né? Do que e em que empreender. É muito importante você não focar em empreender em algo que esteja dando sucesso no momento. Porque o que é o sucesso para não necessariamente é um sucesso para você, é um sucesso para mim, é um sucesso para a Karine. Então, empreender tem muito a ver com a nossa jornada de vida. Isso a gente não pode esquecer. Sim. Agora, quando a gente olha para trás, a gente vê assim, cara, lá atrás eu tinha essa vida, eu estava nesse lugar e eu vim traçando essa jornada, eu vim crescendo, eu aprendi isso, aonde eu apliquei. E aí, aqui quando você chega, você olha para trás e fala assim, quantas pessoas estão ainda lá aonde eu estava, tantos anos atrás? Isso é uma forma, uma ideia aonde você pode empreender. Por quê? Você vivenciou essa jornada, você teve resultado, você teve crescimento. Então, sim, cuidado também com essa atração, o que a gente chama também muito o canto da sereia, que vai te chamando para todos os lados, e você quer empreender em todas as coisas. Agora eu quero franquear, porque a franquia XYZ está bombando. Tá, mas o que a franquia tem a ver com a sua história, com a sua jornada? Porque investir também em um valor, você tem que ir ali fazer um planejamento financeiro, onde quanto tempo você vai levar para ter esse retorno. E as pessoas que hoje estão com franquias de sucesso, que foi o exemplo que eu dei, elas já traçaram 3, 5, 7 anos para chegarem no sucesso. Então, toma cuidado. Não é porque você vai começar agora que você vai ter o mesmo sucesso imediato. Esse cuidado tem que ter para você não se frustrar, não é? Sim, exatamente. E uma coisa que eu até converso muito isso com a minha mãe também sobre criação de conteúdo, e que eu me encontro também nessa fase, é que quando eu comecei a criar conteúdo,
Eu comecei a falar de cabelo porque eu gostava de cuidar do meu cabelo. Era basicamente isso. Eu tinha alguns produtos em casa, era uma coisa que, assim, eu me divertia fazendo e eu comecei a fazer isso. E aí, um dia eu falei, poxa, eu também gosto de me maquiar. Será que eu posso fazer vídeo me maquiando também? E aí, eu comecei a fazer vídeo me maquiando. Minhas seguidoras gostaram. Aí eu falei, poxa, mas eu gosto de comprar roupa. Vou na loja, experimentar roupa dentro do provador e vou fazer um provador. Aí elas gostaram. Eu falei, poxa, mas eu gosto de malhar também. Vou fazer um vídeo malhando. Aí quando eu fui ver, eu tava fazendo um monte de conteúdo e eu parei pra pensar, falei, gente, mas todo guru, né, assim, do marketing, tudo que se fala de marketing digital, diz que a gente tem que ter um nicho. Qual é meu nicho? Eu falo de cabelo, de maquiagem, de academia, eu falo de roupa, eu falo de tudo. Eu sempre me prendi muito, e eu acho que a minha mãe também teve essa fase, da gente se empreender em qual nicho a gente tem que abordar. Não, tem que ter um nicho muito bem definido antes de fazer qualquer coisa. Acaba que ninguém faz nada. Todas as vezes que eu fiquei presa nesse negócio de, preciso ter um nicho muito bem definido, eu não fazia. E eu não tô falando pra você também fazer igual eu tava fazendo e sair atirando pra tudo quanto é lado. Não é sobre isso. Mas é sobre você conseguir ter um momento e testar. Começar e testar. Não tem problema você arriscar diferentes nichos se isso for um teste que você tá fazendo. Sim. Entendeu? E eu falei que eu tô nesse momento porque eu tô testando diferentes tipos de conteúdo. Até eu encontrar aqueles que... vejam que eu não falei aquele, né? Aqueles que melhor performam dentro do meu perfil, né? Falando como influenciadora. E que meu público mais gosta e que eu mais gosto de fazer, entendeu? Porque a gente... nós não somos, assim, uma dimensão, entendeu? A gente é multifacetado, nós gostamos de coisas diferentes. Não é à toa que eu falei que a gente tem um grupo de amigas do livro, a gente tem um grupo de amigas do cinema, a gente tem um grupo de amigas que gostam de ir pra festa. Por quê? A gente gosta de coisas diferentes. Por que o seu perfil tem que falar de uma única coisa, entendeu? Específica. Eu preciso falar só de cabelo. Se eu gosto de 1 milhão de coisas, essa sou eu, essa é a Karine. A não ser que você queira se tornar um especialista numa área, e aí a gente entra numa outra vertente. Eu quero ser especialista em pele. Quero falar sobre dermatologia e etc, né? Skincare. Tudo bem, aí você vai e você pode escolher uma rede social para você ser especialista naquilo. Mas é até um pouco controverso. Você não precisa escolher um nicho específico, mas também não pode apostar em todos, querer fazer tudo. Mas o que você pode e deve fazer é testar. Sim. E aí serve para qualquer tipo. Você vai falar, mas eu não sou influenciador. Qualquer tipo de conteúdo que você queira criar. Porque, querendo ou não, empreendedor é um pouco de criador de conteúdo também, né? Então, hoje a gente compartilha muito a nossa vida. Então, por exemplo, teste os tipos de conteúdo que você gosta, até você encontrar 3, 4 temas ali que falam entre si de alguma forma, que traduzam a pessoa que você é, de uma forma que você consiga mostrar as faces que você tem, sem precisar focar só em um. Porque aí, às vezes, quando você estiver num bloqueio criativo de um conteúdo, vai ter outro que vai estar ali sendo alimentado que você vai conseguir criar, entendeu? Então, essa é uma dica, assim, que vem na cabeça também em termos de empreendedorismo, que eu acho interessante, que é testar. E trazendo isso para o meu lado, eu fiquei bloqueada durante muito tempo, não é? E antes de começar o podcast, eu fiquei 40 dias com as minhas redes sociais, né? Já até comentei isso aqui, sem absolutamente nada. Por quê? Porque eu queria um olhar para dentro e entender o que eu tinha de conhecimento que eu poderia agregar valor na vida das pessoas. E aí uns falavam, fala de carreira. Não, carreira está relacionada a CLT. Não, fala para negócios. Não, fala de vida. Você tem uma família, com base, não é? E aí você pode falar para casais e tal. Eu falei, calma, pelo amor de Deus, chega. Não é? Então eu resolvi olhar para dentro e no meu Instagram hoje ele está assim como o podcast Vida, Carreira e Negócios, porque eu entendo que esses 3 pilares eles andam juntos, aonde para você ter um negócio, você não pode esquecer que você tem a sua vida pessoal, não é? E para você ser um empresário, um empreendedor de sucesso, você precisa ter essa carreira, que é a sua jornada, o teu conhecimento, o teu desenvolvimento. E isso é contínuo. Isso que a Karine trouxe é um limbo infinito. Quando você quer empreender, mas você ainda não tem certeza no que você vai nichar.
Começa com o conhecimento que você tem, as coisas vão fluindo, exatamente como ela falou, vai testando, vê o que vai dando certo e o que não vai dando certo, e aí você vai alinhando. Pode ser que futuramente esse canal, meu Instagram, ele niche para um determinado tema, mas não é o que eu penso nesse momento. E até porque eu tive uma carreira corporativa e hoje eu tenho uma carreira empreendedora. Então, tudo que eu trago da CLT, tudo que eu entrego hoje no empreendedorismo e no campo empresarial para as empresas, eu trago da CLT. Porque a visão de negócios que eles têm lá dentro das empresas privadas é muito grande. E os empreendedores e empresários precisam pensar grande como eles se eles querem escalar os negócios. E liderança tem em todo lugar, gestão é necessário em todo o ambiente e desenvolvimento de pessoas também, processos, treinamentos, isso tudo tem relação na vida, na carreira e nos negócios. Sim. Não é? E falando assim de um ponto que... Eu também, voltando a falar da terapia. Eu tava esses dias em casa, fazendo terapia que eu faço online, e eu saí, eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, tava conversando com a psicóloga, e ela falou de onde vem, né, essa sua criatividade, essa sua vontade de criar as coisas? Tem alguém em casa que te traz te impulsiona dessa forma? Eu falei, tem. A minha mãe, eu viro pra ela e falo assim, mãe, tive uma ideia tal. Ela, vamos fazer. Aí ela vira pra mim no dia seguinte, Karine, então tava pensando nisso aqui. Eu falei, vamos fazer. E aí a gente vai indo, né? Vira uma bola de neve que a gente nunca fala não uma pra outra em termos de negócios. A gente sempre vai, não, vamos sim. E eu acho que a gente agora tá conseguindo ter um olhar mais atento e cuidadoso pra isso. Porque querer fazer é muito legal, né? É muito... A gente entra naquela fase inicial da criatividade que você fica, uau, vamos fazer tudo. Mas para você levar um negócio para frente, tem que ser muito bem pensado, tem que ser muito bem estruturado. E, por exemplo, uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade é de deixar... Não dificuldade, assim, mas que eu tenho aprendido, né, ao longo do tempo com esses negócios, é que a gente sempre precisa ter algo ali amarrado, né? A gente precisa ter, no sentido de contrato, assim, a gente precisa... Profissionalizar aquele negócio que a gente está criando. Não é porque são ideias legais ou porque é só na internet, não é só porque você é influenciadora, que vai ser sempre aquilo no boca a boca. Ai, que legal, vamos fazer, vai ser tudo incrível. Querendo ou não, você está mexendo com uma empresa, entendeu? A influenciadora, a empresa dela é ela mesma. Quando você cria, por exemplo, o Girlhood, ele é uma empresa. Então, assim, eu preciso ter contratos, eu preciso... Quando eu fechar com o fornecedor, eu preciso dar uma garantia para ele, assim como ele precisa me dar uma garantia. E aí, muitas vezes, quando a gente fica nesse vamos fazer, a gente se esquece. E quando vai ver lá na frente, fica muito mais difícil você conseguir amarrar isso tudo de uma forma que esteja correta, seja por fiscalização, né? Seja por questão financeira, que era até uma coisa que a gente estava conversando aqui antes de começar o podcast. Então, assim, esse é um outro cuidado, um olhar atento que a gente tem que ter quando se fala de pessoas criativas, que a gente tem um medo de olhar para esse lado de processos. E aí eu acho que a minha mãe entra muito bem nisso, porque por mais que ela seja criativa, ela tem um olhar muito atento, né? Muito analítico para esse lado. Eu já fico meio assim, não, vamos fazer, vai dar tudo certo. E ela fica, Karine, então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes parece até ser negativo, mas é a precaução, né? O excesso de cuidado. E eu também preciso me policiar, porque eu também, se ficar vendo só esse lado do aí, se, não é? Eu posso bloquear, posso travar. Então, de vez em quando, ela falou aqui, a gente se dá lindamente bem. Nos damos bem, mas de vez em quando tem uns, tipo assim, ai... E ainda mais quando se fala de negócios e família, né? Exatamente. Ainda mais quando se fala em negócios e família. Esses dias mesmo, a gente em casa tava falando disso. Ela falou assim, mãe, olha só. Não dá pra toda hora que eu falar uma coisa, você ficar falando. Eu falei, tá bom, Karine. É só cuidado que eu tô tendo. Sim. Mas tudo bem, eu não vou falar mais. Eu não vou falar. Aí eu fiquei, não, mãe, mas você pode falar. É bom, não é isso mas eu não quero falar. Aí a criança interior entra na briga. Aflora e entra na briga. Não quero. Mas faz parte, né? E eu acho que, querendo ou não, empreender junto em família acaba unindo mais a gente, né? Como família, como um todo, do que cada um. Apesar de que lá em casa eu acho que cada um tem... A gente tem um negócio em família junto, uma veia assim muito forte de todo mundo se ajudar, da gente fazer junto e querer criar negócios
juntos, mas cada um também tem o seu negócio. E a gente aposta muito um no outro, a gente ajuda muito. A gente diz que lá em casa tem o Jorge, que ele faz a parte jurídica, ele faz os processos, as coisas. A minha mãe também é a parte de gestão como um todo. E criativo também, tudo. Eu sou mais da parte do marketing. Então, a gente acaba tendo uma empresa dentro de casa. A Valentina... A Valentina vai ser a maior beneficiária. Exatamente. Já tem tudo. E aí, a gente acaba tendo uma empresa em família. Então, assim, toda ideia que nasce... Isso é uma coisa que eu acho muito legal. A primeira pessoa que eu conto é minha mãe e meu padrasto, entendeu? Eu fico animada para contar para eles quando eu tenho alguma ideia. Porque eu sei que eles vão me estimular a fazer aquilo, sabe? Eu sei que eles vão me dar força e eles vão falar, vamos, como que a gente pode fazer isso? Óbvio que se não for uma ideia, né, que vai me tirar muito do que aquilo que eu tô fazendo. Mas eu sempre anseio por ter o feedback deles, entendeu? De sentar, tanto que é comum, né? A gente vivendo o nosso dia a dia em casa, a gente senta na mesa, então, tem ideia tal, e aí quando a gente vê, a gente tá tendo uma discussão de negócios dentro de casa, né? Uma coisa que às vezes acontece, o café da manhã de domingo, no jantar de quinta-feira, e vira e mexe a gente... dá pra ver que os negócios, né, empreender entrou muito dentro da gente, assim, da nossa família nos últimos anos, né? O nível de maturidade para negócios, ele cresceu dentro de casa. Sim. Hoje, até quando a gente sai na rua, tudo que a gente olha... são negócios. A gente já tá vendo possibilidades, oportunidades, negócios. A gente vê uma coisa errada, não, a gente, aquela pessoa ali precisa disso. Exatamente. E eu acho que isso muito veio da minha mãe também, assim. Porque por mais que desde criancinha eu também pensasse dessa forma, de gostar de empreender e tudo mais, eu comecei seguindo também uma carreira, assim, mais pro lado um pouco do corporativo, né? Embora eu não tivesse... A pandemia também foi uma coisa que, nossa, influenciou 100%, né? Eu nunca trabalhei numa empresa presencial, assim, numa empresa igual eu trabalho hoje. Sempre foi home office, porque eu comecei a trabalhar na pandemia. E a minha mãe, que também deu o pontapé inicial para isso, foi quando eu comecei a fazer o curso de social media. Eu comecei, né, empreendendo nessa parte de área digital, sendo social media da minha mãe. Entendeu? Ela me pagava ali um valor que eu fazia as artes dela, fazia estratégia, aí comecei a oferecer para amigas dela e foi assim que eu fui entrando. Consegui o meu emprego também por conta, né, dessa parte com tráfego pago e tudo mais. Então, assim, ela sempre esteve estimulando a gente. Desde quando ela se viu com vontade de empreender, porque ela também teve a parte dela no corporativo, quando ela se viu com essa vontade de empreender, ela agarrou muito aquilo e foi muito forte, sabe? De tipo, não, é isso que eu quero, vou aprender, vou estudar. Teve esse momento da pandemia que ela se profissionalizou muito, né, nas áreas que ela hoje em dia é especialista. E aos poucos a gente foi se unindo, né? Assim, de pouquinho em pouquinho. Hoje em dia tá todo mundo já empreendendo. Isso aí. E você? O que você fala hoje para quem está começando a empreender, para alguma filha, não é, que tem o desejo de empreender, mas os pais não entendem, não é? Fala um pouquinho para eles. Bom, eu acho que se, assim, nesse caso, né, que você comentou, dos pais não entenderem, a pessoa querer empreender e se sentir sozinha, às vezes porque os pais estão acostumados, né, ao emprego CLT normal, é muito difícil a gente mostrar que vai dar certo, né, sem ter nenhum resultado palpável e tudo mais. E eu indico que a pessoa, ela não desista do sonho, mas que entenda que tem um momento para aquilo acontecer. Então, assim, por exemplo, o que eu digo, assim, em relação a isso quando eu comecei a trabalhar como influenciadora, a querer de fato isso, eu não larguei tudo que eu estava fazendo. Eu não larguei a minha faculdade, não larguei o meu trabalho. Principalmente a faculdade. Exatamente. Nem eu deixaria, né? Exatamente. Eu não larguei tudo e falei, esse é meu sonho, eu quero seguir. Tem pessoas que fazem assim e dá certo. Mas eu acho que cria um atrito muito grande e pode gerar uma aversão àquilo que você está querendo fazer, entendeu? Às vezes, o mais legal a se fazer, e pode ser que seja o mais difícil naquele momento, é você se manter estável naquilo que você está fazendo. Até porque, gente, hoje a gente fala muito de empreendedorismo, a gente nunca sabe como é que vai ser daqui a 10, 15 anos. É por isso que eu não largo minha faculdade. Hoje, graças a Deus, eu consigo tirar uma renda das coisas em que eu empreendo. Mas eu sei o valor que o meu diploma tem para mim e é por isso que eu quero me formar, entendeu? Então, querendo ou não, a gente ainda está na era em que um diploma faz muito sentido, né? E na vida real, assim, digamos. Então, assim, tenha algo que seja algo que vai
te dar uma base, te dar uma segurança, enquanto você se arrisca aos poucos naquela... Fazer uma transição sustentável, Exatamente, né? isso, entendeu? Enquanto você se arrisca naquela parte mais criativa. E assim, aos poucos, você consegue ir mostrando os resultados, por exemplo, para os seus pais, para a pessoa que você quer mostrar esse resultado. Eu sei que é difícil, não é fácil você ter que se dividir em 1000 coisas, mas eu acho que é uma forma mais tranquila até de você conseguir explicar para o outro, sabe? E eu acho que um conselho final que eu daria é esse mesmo que eu citei aí, parafraseando, né, o Michael Jackson, que não é uma ideia específica dele, mas ele entendeu esse conceito muito bem, que é: a ideia veio para você, coloca para fora. Tem uma menina, e aí isso é um fato engraçado, no TikTok, que ela teve uma ideia, eu acho que foi pra Dr. Pepper, que é um refrigerante tipo Coca-Cola nos Estados Unidos, que é bem famosa. E sabe aqueles comerciais com aqueles jingle, não sei o que fala, tipo 2569696927. Inesquecível, realmente. Eu escutei isso quando eu era criança, eu sei até hoje o número dos 7 anos. Mas enfim, ela teve uma ideia de um jingle desse pro Dr. Peppers, e ela abriu o celular dela, tava no escuro, assim, sabe quando a câmera tava horrível, e ela cantou aquilo e jogou no TikTok. Quando ela acordou no dia seguinte, estava viralizada, a Dr. Peppers contratou ela, e ela fez o jingle, e foi pra TV. Hoje o comercial, o jingle da Dr. Peppers é dela. Entendeu? É com a voz dela, com aquela ideia que ela teve. Com certeza ela ganhou um contrato muito bom ali por ter feito essa música, entendeu? Então, assim, é óbvio que teve o poder da viralização, a Dr. Peppers viu e etc. Mas ela falou, gente, no vídeo ela fala isso, eu tô até arrepiada. No vídeo ela falou, gente, eu tô gravando aqui desse jeito só pra eu não perder essa ideia, porque aqui tá o meu rosto, eu tô mostrando, eu tô colocando pra fora. Porque eu sei, se eu dormir e acordar amanhã e não fizer isso, essa ideia vai pra outra pessoa. Vai pra outra pessoa. Então, é exatamente isso. Independente de crenças que você tenha, teve uma ideia, coloca pra fora, coloca em prática. Ai, parece difícil. Começa. Faz o básico. Quando eu comecei a fazer o primeiro evento do Girlhood, eu criei uma página, eu criei uma logo, eu criei um post e eu divulguei. E as coisas foram acontecendo. Eu tô organizando as coisas até hoje, entendeu? O evento vai ser sábado, agora, graças a Deus, já tá quase tudo organizado. Mas eu não esperei ter tudo pronto pra eu poder fazer aquilo. Eu coloquei a ideia pra fora e aos poucos, e aí volta naquela outra coisa que a gente conversou. Aos poucos, enquanto você tá botando em prática, mais ideias vão vindo, as coisas vão fluindo e aos poucos você vai chegar no ponto que você quer. E a experiência, né, de quem já empreende há mais de 7 anos, eu falei, Karine, agora. Cria o Instagram agora. Karine, faz assinatura. Karine, faz o e-mail. Karine, já entra logo com o registro e tal. Já comprei até domínio, já fiz tudo para poder... tudo, porque é exatamente isso que ela falou. A ideia, ela vem. E ela vem para todo mundo, né? A ideia tá nessa frequência. Quem vai pegar é quem tá na frequência certa da ideia. Então, a oportunidade, ela tá para todo mundo, né? E, para finalizar aqui, falando do lado de cá, né? De pais que têm filhos que querem empreender, que vocês possam não bloquear os filhos de vocês, né? Meus pais, eles sempre quiseram que eu tivesse uma carreira CLT, onde eu iria me aposentar pelo INSS. Isso eu já falei aqui em outro episódio. Só que chegou algum momento que aquilo passou a não fazer mais sentido. Então, até hoje, minha mãe não sabe o que eu faço. Exatamente. Sim, isso é um fato engraçado. A minha avó pergunta toda vez pra mim, Karine, quando que você vai começar a trabalhar? Eu com 28 anos, quase 5 anos dentro da empresa. Só porque eu não saio de casa todo dia pra trabalhar, minha avó acha que eu não trabalho. Não tem hora certa pra entrar nem pra sair. Não é? Fica sentado o dia inteiro no computador, eles acham que a gente não trabalha, e a gente trabalha pra caramba. Mãe, estou trabalhando. Então, assim, que vocês possam apoiar o sonho do filho de vocês, porque a gente também chegou numa era onde eles estão muito mais avançados do que a gente. Não é? Minha mãe confia muito em mim e ela tem fé que isso vai dar certo. Para mim, já está dando certo. Sim. Então, que vocês possam apoiar esse sonho, não é? Um passo de cada vez, sem muita cobrança, fazendo essa transição sustentável para fazer acontecer. Porque o mundo é digital, né? Daqui para frente. Embora, não é? Vem a questão também da saúde mental e das pessoas quererem também fugir para os sítios. Também vai ter isso. Porque as pessoas estão muito imersas aí nesse digital. E o equilíbrio, ele vai chegar em algum momento. Então, eu quero te agradecer por ter aceitado o meu convite,
por ter sido a primeira, não é? Aqui nesse quadro. Você é muito especial. Eu vou falar para você uma frase que a Valentina escreveu, né, no azulejo para mim, que ela falou que ela me ama porque eu sou uma mãe que ensina ela a voar. Então, quando ela me falou isso, além de receber isso dela, eu percebi que eu consegui fazer isso, não é? Fazer isso com você, de te ajudar a criar asas para você voar, até porque eu tive uma carreira onde me fez ser muito centralizadora e você era tudo que eu tinha, e então, por momentos da vida, eu acabei te prendendo um pouco, mas ainda no tempo possível, eu acho que eu consegui te ajudar a ter essas asas, é só o começo, e eu creio que você vai voar muito, e a gente vai fazer isso daqui ficar muito gigantesco. E eu quero agradecer muito por ter sido a primeira convidada, me senti muito honrada, muito feliz, e você sabe que eu confio muito em você e nos seus projetos, então tô muito, muito feliz, tenho certeza que esse podcast aqui já é um sucesso, e vamos fazer o nosso também, Isso aí, né? vamos sim. Te Obrigada, amo. te amo.